daquele que faz bonecos, que até foi quem fabricou os bonecos do Câncoro. Peraí. E o Deidara. Tem um diálogo entre eles dois, onde eles Mestre discutem Sasori, Mestre Sasori. onde eles discutem o que é a arte. E para o Deidara, a arte é uma explosão, é uma coisa rápida, Cadê a explosão? Katsu! E É massa, não vai dele. Sasori a arte é uma coisa que se perpetua ao longo do tempo. Então, logo a gente vai ter uma discussão sobre arte relacionada a esse diálogo. Eu recomendo que assista. Ei, Vitória, só vou logo avisando, eu não entendo nada de Naruto. Esse é o meu jeito ninja. Meu jeito ninja, tá ligado? Pessoal, agora eu vou pedir para que vocês fechem o microfone. Certo. E Fala, bebê, tchau. Pelo chat. E no momento de tirar a dúvida, vocês vão poder ligar o microfone de volta. Deixa eu explicar mais ou menos como é que vai. Fechem os microfones. Como é que vai prosseguir nossa aula. Está se encerrando os minutos de tolerância de entrada. Gabriel, fecha o microfone. Obrigada. E aí a gente vai ter a apresentação da aula. Depois, eu estou olhando aqui para o papel porque eu preparei tópicos para poder não me perder, né? Uma aula online é um negócio meio complicado. E aí a gente vai ter um momento de retiradas de dúvidas, depois a gente vai colocar o que a gente entendeu na aula em prática, com análise de algumas coisinhas. Eu vou tentar aqui abrir o slide. E uma pessoa vai me responder com o microfone ligado, se está dando para ver. Alguém responde aí se está dando para ver? Tá dando para ver. Eu tô vendo, tá dando para ver. Tô não. Eu tô vendo. Agora eu tô. Essa pessoa não é 5, não. Tá bom, agora vamos fechar os microfones. Bom, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com foco no conceito de comunicação através da imagem, que é uma coisa que eu acho que vocês já utilizam bastante dentro de português, só que hoje a gente vai ver de uma outra perspectiva. Antes de começar, me respondam, eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês me respondam aí no chat. Opa, mais uma pessoa pedindo para entrar. Gente, uma imagem, ela pode ser texto? Respondam aí no chat para mim. Alguém discorda disso? Valeu, galera. Eu acho que muita gente pensou na questão dos memes. O meme é um tipo de texto onde a gente consegue passar informação através de uma imagem, por exemplo. E uma palavra isolada, ela pode ser texto? Talvez. Dependendo da palavra, eu acho que sim. Interessante. Bom, seguindo dessa resposta do talvez, voltando aqui para o slide, a gente vai trabalhar essa questão de comunicação, como eu já falei, na perspectiva da ideia da propaganda e da publicidade. E, nesse caso, a palavra isolada, ela não vai poder ser um texto. Por quê? Porque o texto dentro de uma propaganda vai exigir uma informação completa e, entre aspas, acabada. Por quê? Porque só vai conseguir gerar essa comunicação quando vai se construir um processo discursivo. Aí no slide eu coloquei 4 pontinhos, que é a questão da ideia completa, que vai gerar a comunicação. Sem uma ideia completa, a gente não vai poder ter, de fato, uma comunicação dentro dessa questão da propaganda. E é um processo discursivo por quê?
Porque dentro desses meios de comunicação, quando se constitui o conceito e a ideia de propaganda, o que está sendo transmitido, posteriormente, vai virar uma ação. Então, é um processo discursivo, porque quem construiu aquela propaganda, quem está passando aquela informação, tem como objetivo tornar aquele discurso em uma ação, a materialização do discurso. E é por isso que há um processo discursivo. E tem também a questão da textualidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar dentro da disciplina de português, né, sobre a textualidade, mas a textualidade é praticamente a relação entre os signos dentro dessa propaganda. Vitória, o que é signo? Então, a gente constitui como texto não só a imagem, mas como também a gente costuma separar pela linguagem verbal e não verbal. Dentro dessa imagem não verbal... Peraí, que eu acho que alguém está pedindo aqui para entrar. Gente, encerrem aí o bate-papo de vocês. Por enquanto, se vocês tiverem alguma dúvida, anotem para perguntar no momento da dúvida, porque conforme vocês vão mandando mensagem, vai fazendo assim, ó, na minha tela, e aí acaba mexendo aqui no slide. Fazendo como Vitória. Peraí que agora... Peraí que eu vou ter que colocar aqui para apresentar de novo. Pronto. Opa. Voltando. Sim, sobre a questão da textualidade. Ainda bem que eu fiz esses papelzinhos com tópicos, porque senão já tinha me perdido. Sobre a questão da textualidade, é justamente a relação dentro desses painéis de propaganda entre os elementos verbais e não verbais. Às vezes vai vir um elemento verbal que, por si só, vai conseguir transmitir uma informação completa. Às vezes, vai vir um não verbal que também, por si só, vai conseguir transmitir a informação completa, porém, vai exigir um pouco mais de raciocínio. E também vai vir a junção deles dois, que é justamente uma jogada marketing, muitas vezes, para compreensão rápida da mensagem que está sendo transmitida. E aí, posteriormente, a gente vem para a questão de publicidade e propaganda. Gente, só deixando bem claro que eu não estudo nada relacionado à publicidade e à propaganda. Então, tive que pesquisar bastante sobre isso. E, assim, de acordo com algumas pessoas que estudam publicidade, propaganda e publicidade não são as mesmas coisas, porque a propaganda ela é paga. E a publicidade é autopromovida. Porém, de acordo com alguns artigos que eu encontrei, lógico, não aprofundei aqui no conteúdo, o objetivo não é aprofundar e sim passar uma informação rápida sobre a aula, o tema, né? Nos artigos a gente vai encontrar sendo tratado pelas mesmas coisas, porque praticamente tem os mesmos objetivos. E aí... eu coloquei alguns tópicos, né? A propaganda em si, ela vai ser um texto com diferentes signos, como eu acabei de falar, tem a questão da textualidade, onde vai ter informações verbais e não verbal. Dentro dessa construção conjunta do verbal e não verbal, o verbal tem um papel muito importante. O que é isso? O verbal vai funcionar mais ou menos como uma cola dos elementos das informações que tem ali contida naquele painel, naquela propaganda, seja lá onde for reproduzida. E tem, mais uma vez, como objetivo, a questão da linguagem verbal, transformar numa informação de fácil compreensão, onde você não exige muito raciocínio para poder compreender a informação que está posta ali. E de acordo com a autora do artigo que eu pesquisei para poder trabalhar isso na nossa aula, a propaganda ela vai ser um dos principais meios de comunicação em massa. Por quê? Porque ela
está conseguindo passar uma ideia rápida sem provocar exatamente uma discussão, quando na verdade é um discurso. Opa, não entendi. Calma que eu vou explicar. Por exemplo, a propaganda está lá e ela está transmitindo informação. Só que no caso de alguém que queira rebater aquela informação, não tem como discutir. Então, a propaganda ela não abre espaço para uma retórica, o que faz dela um discurso autoritário. Está lá, está passando um discurso, é aquele discurso e pronto, e não tem como rebater com a propaganda. É mais ou menos isso, eu espero que tenha dado para entender. E ainda sobre a questão dos elementos que vai ter na construção dessa propaganda, vocês vão conseguir captar, os elementos vai ter a função de promover a internalização de forma fácil dessas propagandas. Veja só, eu vou pedir aqui um exemplo. Alguém me dê um exemplo aí no chat de uma propaganda que trabalha com a cor vermelha. No chat. Me dê aí iFood. O que mais? Coca-Cola. O que mais? A gente vai ter a Coca-Cola, a gente vai ter o Nescau, a gente vai ter o Kit Kat, a Brahma. Sim, por quê? O McDonald's. Por que o uso da cor de forma tão acentuada? É justamente para que a gente possa internalizar com melhor compreensão as informações daquela propaganda. É tanto que quando a gente vê alguma coisa relacionada a vermelho, automaticamente a gente liga a propaganda daquele produto. Deixa eu voltar aqui para o slide. Eu não sei se eu parei. Tá dando para todo mundo ver o slide? De novo? Tá, sim. Pronto. Sim. Obrigada. E aí, dentro desses elementos, né, o objetivo é, além de transmitir essas informações, os objetivos das propagandas é mexer nas nossas relações, nos nossos comportamentos e na forma como a gente entende do mundo e das necessidades humanas. Lógico, isso não é tipo o objetivo fidedigno das propagandas, mas acaba que influenciando muito o nosso comportamento. Comportamento psicológico também, no sentido da forma como a gente vê o mundo. Então, peraí, que tem alguém, acho que tem alguém tentando entrar. Não. Peraí, deixa eu voltar aqui para o slide. Bom, e aí, essa questão de incitar os comportamentos, que a propaganda ela tem esse objetivo principal. Alguém pode me dar um exemplo de como a propaganda ela vai influenciar nos nossos comportamentos? Pode falar, pode abrir o microfone. Nossa, ninguém nunca comprou alguma coisa porque viu uma propaganda? Já sim. Oxi, já. Então, se a gente parar para analisar, antes da gente ver a propaganda... A pessoa foi a minha mãe. Oi, Emily? Muitas das vezes quem compra essas coisas da propaganda foi a minha mãe. Pois é. Muitas das vezes, antes da gente ver a propaganda, a gente não necessariamente precisa daquele produto. Mas aí, depois de ver a propaganda, a gente acaba... o nosso psicológico acaba procurando meios de precisar daquilo e a gente acaba comprando. Eu não coloquei... Alguém quer falar?
eu não coloquei no slide, mas uma das coisas